Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e estou aqui para comentar mais uma pesquisa nessa semana, né? Olha, a quarta que sai, teve uma que eu não comentei, porque sinceramente não dava. A Futura Model Mais saiu ali com Bolsonaro liderando na pesquisa espontânea, um negócio que só ela conseguiu até agora trazer, enfim. Então eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo a pesquisa feita pela IPESP, divulgada hoje, dia 25 de fevereiro. Mas antes de falar dos números e trazer reflexões importantes, eu quero pedir a sua ajuda. Nós estamos aqui quase chegando em 58 mil inscritos e a sua inscrição pode fazer a diferença. Assim como ativar o sininho, deixar like se gostar, dislike se não gostar, comentar, compartilhar. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, tá um barulho aqui de fora que é de chuva, então qualquer barulho estranho, saibam que é por conta disso. Uberlândia tá realmente caindo aqui o que nós chamamos de pé d'água. Pessoal, a pesquisa da IPESP foi feita entre os dias 21 e 23 de fevereiro, 15 dias depois de um outro levantamento. A IPESP, assim como outros institutos, vai fazer levantamento agora a cada 15 dias. E ela ouviu 1.000 pessoas por telefone e tem a margem de erro de 3,2, para mais ou para menos. Na votação espontânea, que é quando o Instituto não apresenta os nomes, Lula lidera com 35, ele tinha 36 há 15 dias e tinha 35 ao mês. Portanto, uma pequena oscilação aqui de 1 para mais na última e 1 para menos dentro da margem de erro, então 35. Bolsonaro aparece com 25, ele tinha 24 há 15 dias e 25 há um mês, há pouco tempo, então uma oscilada também que demonstra que há alguma certa estagnação dos dois. O Moro e o Ciro empatados com 4 pontos, o mesmo que eles tinham há 15 dias e há um mês, também estagnados na espontânea, assim como o João Dória, porém o Dória está com 1 ponto. 30% entre indecisos, nulo, não souberam, enfim, branco, que mostra também aqui que tem uma margem para lá na frente esse eleitor tomar uma decisão e ir para um destes ou outros. No cenário estimulado, que é quando o Instituto apresenta a lista com os nomes, um cenário um pouco diferente do feito há 15 dias, porque incluíram Eduardo Leite, que está indo para o PSD, como muitos apontam, não tem nada oficial ainda, e tiraram Rodrigo Pacheco, mas não adiantou muita coisa. Vamos ver aqui, o Lula manteve os 43 pontos que tinha, Bolsonaro tinha 25, oscilou 1 ponto, foi para 26, Sérgio Moro manteve os 8 que tinha. Ciro Gomes, ele estava com 8, oscilou 1 ponto. E nessa aqui, diferente de outras em que o Ciro subiu, ele oscilou 1 ponto para baixo e aparece com 7. João Dória manteve 3. Felipe Dávila, que não tinha nada, apareceu com 1, junto com Eduardo Leite, que não estava na outra pesquisa. E Janones e Tebet também marcaram 1 ponto. Alessandro Vieira, 0. Branco, nulo, nenhum. Indeciso, não respondeu, somam aqui juntos 9%. Falando aqui agora de segundo turno, sem grandes alterações também, Lula derrotaria Bolsonaro se as eleições fossem hoje por 54 a 32, uma diferença de 22, bem maior do que outros institutos têm apresentado. Essa diferença na IPESP era de 23, então Bolsonaro tirou 1 pontinho. Lula derrotaria Sérgio Moro, diferença de 21, que era de 20, então uma oscilada aqui de 1 ponto a favor do Lula. Lula venceria Ciro 51 a 25, uma diferença de 26 que se manteve. Lula derrotaria João Dória 54 a 18, uma diferença de 36 que era de 35, então 1 ponto também a mais para o Lula. Ciro derrotaria Bolsonaro 47 a 35, uma diferença de 12, bem maior do que outros institutos também têm apresentado a favor de Ciro Gomes. A diferença é a mesma agora da que era há 15 dias, então não mudou nada. O Dória derrotaria Bolsonaro, lembrando que outros institutos mostram Bolsonaro derrotando João Dória. Ficaria 39 para o atual governador de São Paulo contra 36 de Bolsonaro, uma diferença de 3, que era de 6, então aqui uma mudança importante. E a diferença era de 9 para o João Dória há um mês, então Bolsonaro encurtou bastante aqui em relação ao Dória. O Moro derrotaria Bolsonaro, mas vejam isso, 1 ponto de vantagem, 33 para o ex-juiz contra 32 do atual presidente. Diferença de 1, que chegou a ser 7 aí há algum tempo. Então, Sérgio Moro aqui está perdendo força nesse possível segundo turno contra Bolsonaro.
Lula derrotaria Eduardo Leite, não dá para comparar porque é a primeira vez que aparece depois que o Leite voltou aqui a ser considerado um possível candidato. 55 para o ex-presidente contra 17 para o Eduardo Leite, então diferença de 38. O Bolsonaro ganharia de Eduardo Leite, vejam isso, 39 contra 35. Bom, mudanças pequenas, tirando aqui nessa do Dória, o resto tudo aqui na casa de 1 ponto, então não tem muita coisa para comentar. E o único que manteve a mesma distância que tinha antes para Bolsonaro foi Ciro Gomes, porque ele conseguiu encurtar em relação aos outros possíveis concorrentes num possível segundo turno, né? Potencial de voto, algo que a IPESP traz aqui e de forma interessante, que é o eleitor que diz que votaria com certeza no candidato, mais aquele que diz que poderia votar. O Lula lidera com 57, sendo que 43 diz que votaria com certeza nele, o mesmo número lá das intenções de voto, mais 14 que dizem que poderiam votar no Lula. O Ciro aparece em segundo, isso aqui chama bastante atenção. O Ciro tem 12 de com certeza votaria nele, mais 36 que dizem que poderiam votar. O Sérgio Moro vem em terceiro no potencial de votos, com 40, então bem atrás do Ciro, sendo que desses, 12 também dizem votar com certeza no Moro, mais 28 que poderiam votar. Bolsonaro aparece em quarto com 35, sendo que 26 com certeza, mais 9 poderia. Então isso aqui, meus amigos, o potencial de voto fala um pouco do teto de cada candidato, ou que cada candidato poderia chegar. Então percebam que Bolsonaro teria um teto de 35, que é desses que dizem votar nele com certeza, que é 26, e nas intenções de voto, que também é o mesmo que Bolsonaro aparece lá atrás. Então tanto ele quanto o Lula bate o número de votaria com certeza nessa probabilidade de voto com as intenções. Tanto o Ciro quanto o Moro têm números menores nas intenções de voto, e aqui aparecem ambos com 12% de votaria com certeza. João Dória aparece com 31, 5 diz que votaria com certeza nele e 26 poderia votar. É por isso que eu insisto que a situação do Dória é muito complicada, a chance dele crescer é bem menor do que outros pré-candidatos. Eduardo Leite vem com 22 de potencial, 4 com certeza, mais 18. Só que daqui para baixo são candidatos menos conhecidos, então é normal que eles tenham menor potencial de voto. E falando aqui de rejeição, Bolsonaro tem 62, ele lidera como mais rejeitado, o mesmo que ele tinha há 15 dias. João Dória também não mudou, 59. Sérgio Moro tinha 55, oscilou 1 ponto para baixo, agora 54. Ciro Gomes também oscilou 1 ponto para baixo, ele tinha 45, agora 44. Lula manteve os 43 de rejeição. E Eduardo Leite, se eu disse ali atrás que ele é menos conhecido, então o potencial de votos é normal que fique menor, mas chama atenção a rejeição que o Eduardo Leite tem, mesmo sendo menos conhecido. 41% de rejeição. E abaixo do Eduardo Leite são ainda menos conhecidos e mesmo assim alguns trazem uma rejeição que chama atenção. Avaliação do governo Bolsonaro, 25% de ótimo ou bom, número próximo do que Bolsonaro tem nas intenções de voto, que é 26, 21 regular, 53 consideram o governo ruim ou péssimo. 63% desaprovam o governo, 31% aprovam, esse 31 manteve o que tinha antes, e o 63 caiu 1 pontinho, era 64. Vamos tentar trazer um resumo aqui, nessa semana que nós tivemos 4 pesquisas, a Modal Mais, sinceramente, não dá para, enfim, ter alguma confiança, por isso que eu nem falei dela aqui, e muita gente está levantando algumas suspeitas, então eu preferi nem falar. Agora, 3 pesquisas, que é a MDA, a IDEA e a IPESP, trouxeram alguns números semelhantes, oscilando dentro da margem de erro. Por exemplo, o Lula ficou entre 42 e 43, Bolsonaro entre 26 e 28, Ciro Gomes 6,7 a 8 e o Moro 6,4 a 10 e o Dória 2 a 3. E falando aqui um pouco dessa briga pelo terceiro lugar, porque eu acho que aqui tem um ponto importante, o candidato que conseguir se consolidar, ele tem grande chance de lá na frente herdar voto útil. O Ciro apareceu crescendo em 2, na IDEA e na MDA. E nessa da IPESP ele caiu 1 ponto. O Sérgio Moro caiu em 2 e conseguiu se manter em 1. Mas vamos pegar aqui agora o Bolsonaro para ver como que tem espaço para essa alternativa crescer
e chegasse ao segundo turno. Bolsonaro tem, na média, 27 pontos nessas 3 pesquisas. Se a gente tira, então, quem não vota no Bolsonaro, o que diz estar indeciso, enfim, nós temos 73. Então, é 73 contra 27. Destes 73, Lula tem 42. Porque gostam do Lula? Porque admiram? Não. Parte sim, mas não é todo. Então tem uma parte boa que está com o ex-presidente porque enxergam nele a melhor chance de derrotar Bolsonaro. Mas é um eleitor que ele pode mudar de lado se ele perceber que um outro nome, uma outra alternativa demonstre alguma viabilidade. Isso pode acontecer lá na frente. Por enquanto agora é um pouco normal você perceber poucas oscilações, porque não tem vice, não tem aliança, não tem apoio, não tem propaganda eleitoral, então tem muita coisa para acontecer. Então, tirando esses 42 do Lula, vejam só, então 73 não querem Bolsonaro, 42 estão com Lula e 31 estão meio que espalhados. E pode ser que lá na frente, fulano abre mão, o outro, enfim, retira sua candidatura. Pode ser que esses 31... enfim, tentem se unir em torno de 1 ou 2 nomes. E aí, esse ou esses nomes conseguem, então, demonstrar alguma maior força e, inclusive, tirar voto tanto de Lula, esses que eu falei que estão com ele por uma questão aqui agora pontual, assim como de Bolsonaro, porque tem eleitor que está com o atual presidente só porque do outro lado se tem Lula e é um eleitor que está aí, enfim, com uma certa ansiedade para encontrar uma outra alternativa. Então, quebrar essa polarização não vai ser tarefa fácil, mas não é impossível. O espaço, como eu mostrei para vocês, tem. E como eu já disse em outros vídeos, não vou explorar muito aqui, o candidato com maiores condições de fazer isso, por ter maior potencial de voto entre essas alternativas e menor rejeição, é Ciro Gomes. Além de ter militância, ter um projeto, alguém experiente que tem o que mostrar para a sociedade, para o eleitor que nessas eleições pode sim estar bastante atento a propostas e também ao que já fez quando teve a oportunidade. Agora, para o Ciro não vai ser fácil. Isso tem que ser construído com muita luta, com muito trabalho. Se não vai ser fácil para o Ciro, imagine para os outros. O Janones, que é uma potência nas redes sociais, está aí com 1%. Isso quando chega a 1%. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, aparecendo aqui com 1%. João Dória, governador de São Paulo, apostou corretamente na vacina, está no PSDB, um partido que já governou o Brasil, aparece com 2 a 3%. Simone Tebet, senadora, teve um papel de destaque na CPI, enfim, uma mulher de respeito, aparece com 1% quando aparece, pontuando. Alessandro Vieira, outro senador de destaque na CPI, nem pontua. Pacheco, senador, presidente do Senado, está todo dia na Globo, declaração aqui, declaração ali, 1% ou nem isso. E o próprio Sérgio Moro, que já foi chamado e considerado herói por muitos no país. O Moro chegou a ter quase 20 pontos em 2020 nas pesquisas, inclusive nessa IPESP. Está aí agora com 6,4 a 10, dependendo da pesquisa, mas com uma tendência de queda. Então, não vai ser fácil para essa turma. O Ciro, que aparece então em terceiro em algumas pesquisas, em outras em quarto, está resistindo. E o Ciro não é um candidato que depende disso ou daquilo para manter sua candidatura, não. O Ciro já disse que vai até o fim e essa sua resistência pode lhe beneficiar lá na frente, porque tem alguns que estão aí colocando seus nomes só para tentar cavar uma vaga de vice ou para garantir, enfim, um espaço, inclusive tentando o governo de Senado, como muitos apostam que o Alessandro Vieira fará lá em Sergipe. O Pacheco, muitos falam que na verdade o que o PSD quer é garantir o apoio ao seu nome para continuar comandando o Senado. Então tem muita gente que põe o nome aqui agora, primeiro, para ver se decola. Se decolar, ok. Mas o Ciro não. O Ciro tá ali com o seu nome porque, de fato, ele quer sim quebrar essa polarização, oferecendo uma alternativa para o Brasil. E é preciso ter paciência com pesquisa. Todo dia praticamente sai uma e cada uma mostra, mesmo com algumas semelhanças, alguns pontos diferentes que podem animar ou desanimar. Então é necessário ter cautela e entender que estamos a 8 meses das eleições e tem muita coisa para acontecer, inclusive essa questão lá envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Isso pode respingar na popularidade de Bolsonaro. Vamos aguardar e ver como que as próximas pesquisas trazem aí alguns cenários para nós. Valeu, meus amigos, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.